Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia, o nosso editorial do almoço, desse domingão abençoado, hoje, dia 28 de setembro. Outubro já tá chegando, hein? Daqui um ano, mas exatamente daqui um ano, o bicho vai pegar. Pois é. Ó, vocês estão ligados que dia de domingo é dia de bate-papo, então vamos entender tudo que está acontecendo. Já estamos na tela do nosso aplicativo aqui para a gente entender, né, o que está rolando no Brasilzão aí. A gente vai acompanhando as matérias aqui, debatendo com você o que está aqui no aplicativo editorial central. Pois é, vamos começar falando disso aqui, né? Isso aqui deu uma repercussão, deu um burburinho, porque o Fux, ele literalmente, né, chutou o pau da barraca. Se tinha uma reclamação que a turminha da Left People, a turminha militante da imprensa estava falando, era que o Fux foi incoerente, o Fux votou para absolver o Bolsonaro, sendo que ele tinha votado para condenar os presos do 8 de janeiro. Pois é, o Fux chutou o balde e resolveu dessa vez inocentar, absolver os réus do 8 de janeiro. Né? E aí ele retomou, inclusive, as falas que ele tinha utilizado em relação ao Bolsonaro. Né? Ele chutou o balde e falou, não vai ser assim mais não. Né? O ministro Luiz Fux apresentou ontem seu voto em duas ações penais contra acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Até hoje eles ainda têm essa narrativa mequetrefe. Né? Ninguém acredita que aquilo lá foi um golpe. Quer dizer, pelo menos ninguém tem os dois neurônios ou o caráter funcionando bem. Né? Fux absolveu integralmente Cristiane Angélica Dumont de Araújo, enquanto votou pela condenação de Lucimário Benedito Camargo Gouveia a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração de bem tombado. É isso que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Isto é justiça. Isto é decisão jurídica. A Cristiane, o Fux falou, não, eu analisei as provas, não tem um dado mostrando que foi feita depredação por parte dela. Não tem um videozinho, não tem uma foto, não tem um nada. A PGR denunciou, falou que ela tinha feito um monte de coisa, golpe de Estado, tal, e depredação. Nem depredação, a PGR juntou provas, então absolvo. Agora, o Benedito Camargo aí, esse Zé Ruela, esse sim quebrou. Esse foi lá e depredou. Então, 1 ano e 6 meses de prisão, beleza, convertido em prestação pecuniária, é o que acontece, né, quando se faz baderna. É isso, né? E aí, né, é lógico, a turminha militante ficou pistola da vida com isso. Durante os atos golpistas, o Lucimário postou vídeo de dentro do Palácio do Planalto. Ele estava lá dentro. Então o Fux entendeu, estava lá dentro, participou da quebradeira. A outra, nem isso, né? Achei interessante que até o Deltan Dallagnol, ele fez um vídeo, né? No vídeo do Deltan Dallagnol, ele fez essa publicação aqui, ó. Anulou tudo, falando sobre o Luiz Fux. E eu achei interessante essa matéria aqui que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Dá uma olhada. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia. Precisamos esclarecer um ponto que não anulou os processos contra o réu de janeiro, do 8 de janeiro numa decisão aberta. Não foi isso. O que o Deltan Dallagnol está explicando aqui é que, com base nessa decisão, ele contrasta tudo aquilo que foi decidido anteriormente. Então, do ponto de vista semântico, do ponto de vista lógico, há anulação, mas do ponto de vista prático, não foi nenhuma determinação de que houve anulação, não, tá? Vamos deixar claro isso aqui. Bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final, e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo,
para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro... E só para lembrar, a turminha militante está toda desesperada. Por quê? Porque com base nessa decisão, abre-se brecha para anular outros processos também, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas olha só o que disse o Deltan aqui. Isso declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhada. O que o Deltan explicou aqui é que o processo ele se divide em duas partes. A primeira parte tem um bagulho que a gente chama de preliminares processuais. Ou seja, você já parou para pensar que para um processo existir, ele tem que ser justo, ele tem que ser correto, ele tem que andar seguindo as regras. Por exemplo, o STF não é competente para julgar os presos do 8 de janeiro e nem o Bolsonaro. Então, existe a competência. É a mesma coisa de que eu resolva julgar você. Eu sou um juiz competente? Eu não sou juiz. Eu não posso julgar. Então, a competência é a mesma coisa. Ou seja, é o STF que pode julgar? Não, é o juiz de primeira instância federal. É esse que tem que julgar. Então, quem está julgando de forma nula. E se é nulo, acaba tudo. Tá? E aí, depois que você analisa todas as nulidades, incompetência, imparcialidade, se o processo seguiu as regras ou não, aí você parte para. O processo é justo. Agora eu vou analisar se foi você mesmo. Agora eu vou buscar o culpado. Porque o processo pode ser justo, mas você é inocente. Ou o crime não é aquilo que eles aplicaram. É isso que o Deltan explicou aqui. Aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali, não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então, ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido maioria para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. É um absurdo, assim, sem tamanho. A única decisão jurídica que esses processos tiveram é a decisão do ministro Luiz Fux. Todas as outras decisões até agora foram decisões políticas para mostrar, né, que há uma perseguição brutal contra quem é de direita ou simplesmente quem não gosta
do atual governo que está aí. Isso aí ficou escancarado. Isso aí ficou assim, esfregado na cara, né, do brasileiro. Olha só, o Deltan continua aqui. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui. Na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. Isso é o que eu estou falando, mas desde o primeiro dia. Competência, esse é o principal. O tribunal não tem competência. Não era o STF que deveria julgar, isso aqui foi um tribunal de exceção, isso foi um tribunal que resolveu julgar algo que não lhe competia. Tanto o caso do Bolsonaro, quanto o caso aqui dos réus do 8 de janeiro. E aí o Deltan Dallagnol, né, é um procurador, cara, um ex-procurador da Lava Jato, um cara que tem todo o conhecimento, né. Então, assim, sem sombra de dúvidas, fica escancarado. Eu mesmo, né, já fui aprovado em concurso de procurador também, só que não gosto da vida pública, né, não é minha praia, os concursos que eu já passei, eu abri mão, mas assim, a gente sabe o que a gente está falando. E do ponto de vista jurídico, quem defende o que está acontecendo hoje, ou não entende nada do direito, ou, sinceramente, não é nem, vamos dizer assim, é cúmplice de tudo isso que vem acontecendo. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos. Vamos lá, agora a gente precisa consertar uma coisa que talvez te dê um entendimento dúbio. Esse mesmo argumento se estende para todos. O argumento, não a decisão. Talvez, porque eu vi muita gente me mandando aqui, e eu não costumo fazer react de vídeo de YouTube. Mas muita gente perguntando, mas então quer dizer que essa decisão dele vai alcançar todo mundo agora e todo mundo vai ficar livre a partir de agora? Não. Os argumentos, presta atenção, o que o Fux falou agora, os argumentos servem para todos. Mas esses argumentos já estavam, né, no palanque aí há muito tempo, né? Todo mundo já falando, olha, tá abusivo, tá fora do contexto. Mas eu, particularmente, não acho que vão fazer a revisão. Mas esses argumentos já existiam, e sim, os argumentos servem para todos. Absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela réia de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros juízes, outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux... Acho que ele foi certeiro. Eu estou incomodando muito vocês no vídeo, que eu sei que vocês querem ver ele, que ele é muito mais interessante do que eu para assistir, mas ele foi certeiro. Os políticos de toga. Essa foi a maior assertiva do Deltan Dallagnol aqui. Extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí para as pessoas, se inscreve no canal que é a sua casa, vira membro para você apoiar de forma mais intensa nosso trabalho, ver nossos vídeos exclusivos e ainda ter prioridade na resposta aos seus comentários. Cara, muito bom, tá? Sigo o Deltan Dallagnol há muito tempo, sou fã do trabalho que o cara faz. Realmente, o cara faz um trabalho excepcional, o Deltan Dallagnol. Bom, vamos lá, tem mais coisa pra gente falar. Vamos falar um pouquinho do Donald Trump, do Orange Man, né, do Homem Laranja. Bora bater um papinho sobre ele no próximo bloco. Pois é, pessoal, esse canal aqui que eu vou colocar para vocês é do Editorial Central. Então você digita aí
no seu navegador aí do YouTube, Editorial Central, que é o mesmo que eu uso aqui, o aplicativo aqui, né? É do Samuel Fernandes, o cara é muito gente boa, né? Um parceiro nosso aí, tá me ajudando na formação do aplicativo e tudo. E o menino é bom, tá? E a gente tem que dar força para a juventude que tá interessando por política aí, tá? Então, pessoal, acompanha lá o canal do Editorial Central, Samuel Fernandes, vale a pena, tá? Tô fazendo uma parceria com o Samuel, vale muito a pena. Olha só, Trump promoveu uma guerra aos terroristas nos Estados Unidos, e aí o George Soros acabou entrando na mira. Olha só o que diz aqui o Samuel Fernandes. O presidente Donald Trump, ele tinha prometido ali para toda a população dos Estados Unidos que ia combater com muita força todos os grupos de extrema esquerda, que tanto fazem da população aquela lavagem cerebral, que compram a grande mídia, que compram lideranças. Prova disso foi o que ele fez na semana passada, que foi considerar aquele grupo antifaz como grupo terrorista. E, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, não existe algo maior no planeta Terra do que ser considerado terrorista pelos Estados Unidos da América. Pode ter certeza que a vida não vai ser a mesma. Pessoal, vocês lembram do George Soros? Aquele cara que é um dos responsáveis por financiar esses grupos da esquerda? Olha só essa publicação feita aqui. ONG de George Soros doou mais de 80 milhões de dólares a grupos de extrema esquerda nos Estados Unidos, diz relatório que a Open Foundation Society enviou milhões de dólares para organizações sediadas nos Estados Unidos que se envolveram em ações diretas que o FBI define como terrorismo. A gente entende aí que o próximo a cair do cavalo aí é o George Soros, porque ser considerado como terrorista pelos Estados Unidos, pode ter certeza que a vida não é mais a mesma. Pessoal, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. O presidente Donald Trump. O que a gente tem hoje? O Donald Trump ele já mostrou muito bem, né? Ele já especificou muito bem que ele não chegou para brincadeira, não. Ou seja, se ele não agir exatamente como o Bukele, e a gritaria vai ser muito maior do que a gritaria do Bukele, porque o Bukele é o presidente de El Salvador. Aí todo mundo observa. Mas El Salvador é um paiseco, um paizinho ali, assim, pequenininho, titiquinho ali, né, pequenininho, né, um paizinho de nada, então ninguém nem deu muita atenção ao Nayib Bukele, agora com o Donald Trump, tudo que o Donald Trump, é ditador, mas se o Trump não fizer isso, essa turma vai fazer o mesmo com ele. O Trump precisa entender o seguinte, se o Trump entregar a presidência, acho que sei lá, 2028, né, que sai a próxima eleição nos Estados Unidos, se em 2028 o Trump perder para a esquerda, eles vão matar o Trump. Eles vão vão fazer exatamente o que estão fazendo aqui com o Bolsonaro. Vão aniquilar o Trump, vão eliminar o Trump, vão tomar os bens do Trump, vão destruir o Trump. E o Trump sabe disso. Se tem uma coisa que o Trump não é besta, né, não é bobo. Então, ou o Trump sobe o tom, levanta agora para o tudo ou nada e faz uma medida à la Bukele, ou seja, enfrenta juízes esquerdistas, enfrenta esses grupos, Antifa, né, enfrenta o George Soros, enfrenta esses bilionários financiadores da esquerda, acaba com a influência da China, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, ou o Trump faz isso, ou ele será defenestrado quando ele entregar, né, a presidência. Sei lá, em 2028, ele vai ser destruído. Então, ou o Trump toma as rédeas do negócio, assume a responsabilidade e faz o que tem que ser feito para que o seu vício de vence ou alguém o substitua com as mesmas ideias ali e que a direita permaneça no poder lá nos Estados Unidos, né, eliminando o discurso, pegando a mídia esquerdista, literalmente fazendo o papel que a esquerda faz contra a direita, ou ele vai, perdão da palavra, vai se ferrar, né? Literalmente ele vai se ferrar. Então, está na hora, né, dele, sinceramente, tomar os rumos, né, tomar as rédeas do negócio aí, senão ele vai enfrentar tocha. Vamos lá, pessoal, bora entender isso aqui, né? O bagudeixo aqui. Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e aliados convocam para novo ato por anistia no dia 7
de outubro. Eu acho que eles vão querer até fazer agora um ato mensal para ir ganhando força, né, até 2026. O fato é o seguinte, primeiro nome aqui, Michele Bolsonaro. Tá? O que está acontecendo hoje? Eles estão querendo minar o Eduardo Bolsonaro. É o nome que está sendo minado. Todo mundo está querendo minar o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro não concordou com o acordão que a turma do Centrão fez. E aí o Eduardo Bolsonaro falou que vai ser candidato a presidente, mas ele vai ficar inelegível. Todo mundo já sabe disso. Igual o pai. A Michele Bolsonaro, por sua vez, o que eles vão argumentar? Que ela está influenciando nas eleições? Que ela está influenciando que ela está coagindo o ministro Alexandre de Moraes? Não. E a Michele Bolsonaro, sim, tem muito potencial de se tornar aí a próxima candidata a presidente, ou própria vice do Tarcísio, ou de alguém assim. Tá certo? E aí, eles querem fazer essas manifestações, né, periódicas para estar em evidência, tá na mídia, é óbvio. Lideranças da direita se reunirão no próximo dia 7 de outubro, em Brasília, para uma manifestação a favor do projeto de lei que prevê anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Não pode deixar morrer o argumento sobre anistia, né? O protesto foi convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a primeira-dama Michele Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o deputado federal Nicolas Ferreira. O que eu tenho aqui nessa visão? É que a Michele, Nicolas Malafaia e outros raízes que querem a liberdade do Bolsonaro não estão se afastando do Eduardo Bolsonaro. Não estão comprando essa briga pró-centrão. Tá? E aí não é à toa que o Tarcísio falou, não, eu tô achando que eu vou ficar por aqui mesmo. Ele viu o tamanho da treta que ele vai arrumar. E cá entre nós, eu quero que você me responda, sinceramente. Tarcísio e Michele concorrendo um contra o outro, em quem você vota? Tarcísio e Eduardo Bolsonaro concorrendo. Presidência, em quem você vota? Entendeu? Eu posso estar equivocado, mas a minha opinião, a minha visão é que você escreveu Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e a minoria escreveu Tarcísio. Pelo menos é a minha visão. Olha só, abre aspas. A caminhada pela anistia está marcada para terça-feira, dia 7/10, às 16 horas, com concentração na Catedral Metropolitana de Brasília. A manifestação deve contar com a presença de familiares de presos do 8 de janeiro. Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas, diz o pastor Silas Malafaia em vídeo publicado nas redes sociais. Quando ele fala que os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas, é porque a esquerda, para poder juntar gente naquele ato mequetrefe que ela fez, ela foi e chamou um monte de artista, né? Um monte de artista. E aí, o que acontece em relação a essa manifestação da esquerda? A manifestação da esquerda foi um verdadeiro comício, né? Foi um comício. E aí, para pensar o seguinte, se fosse a direita fazendo esse comício, o que ia ter de gente que ia ficar inelegível? Imagina o Gustavo Lima, o Leonardo, né? A turma da direita, até Jojo Todinho, só tá falando de sertanejo, põe Jojo Todinho cantando funk, que seja, né? É melhor. Mas não, põe o Roger do Traje a Rigor lá pra cantar, entendeu? Não, mas não sei, não, vamos melhorar o negócio. Põe o Metallica, né, que é uma banda jamais à direita. Pois é, se você chama essa turma, cara, vai até esquerdista para assistir. Eles querem show de graça. Então, assim, foi muita pilantragem o evento que aconteceu da esquerda, foi muita maracutaia, foi violações à lei, grupos de artistas se manifestando em prol de um espectro político, né? Usaram a narrativa extra aí, mas vamos lá, faz o seguinte, por que não cria uma pauta, uma bandeira, né? Não, estão brigando pela anistia aos presos do 8 de janeiro, beleza. Por que os artistas de direita não podem ir? Porque sabem que vão ser perseguidos, né? Esse é o grande problema do jogo aí. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Volodymyr Zelensky, rapazinho bom, só que não, né? Não pensem que eu caio por encantos desse comediante que ferrou a Ucrânia também, porque não é bem assim. Você pensa que, mas a Ucrânia é tão boazinho, o presidente da Ucrânia, é conversa fiada. Agora, isso não tira o fato de que foi o Putin, né? Vladimir Putin, né? Mas é o Putin, né? Que realmente caçou ali e invadiu
a Ucrânia. Então, quando a gente observa aqui, tem dois errados. Mas o Putin foi quem começou e foi lá e invadiu. Agora, o Zelensky, ele deu uma informação que é, sabe, no mínimo assustador. Para quem acompanha geopolítica, como eu gosto de acompanhar geopolítica, ainda mais eu, que atuo no campo internacional, muitos das empresas que eu dou consultoria, né, são empresas internacionais. Vocês devem saber, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami, né? E aí, eu tenho que acompanhar a geopolítica para saber onde orientar investimentos e tudo mais para os meus clientes. Eu vou te falar, se tem uma coisa que eu não estou investindo, recomendando agora, chama-se Europa, porque eu estou com medo de estourar uma guerra por lá, né? Olha o que o Zelensky acabou de falar agora, ó. Volodymyr Zelensky alerta que Putin vai expandir a guerra e atacar, inclusive, os países europeus. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, alertou que Putin pretende ampliar o conflito para além das fronteiras ucranianas, atingindo países europeus. A declaração foi feita após novos ataques de drones da Rússia em direção à Polônia, Romênia e outras nações vizinhas. Putin não vai esperar para terminar a guerra na Ucrânia. Ele abrirá outras portas, ninguém sabe onde. E ele quer isso, afirmou Zelensky. De acordo com o líder ucraniano, os ataques fazem parte de uma estratégia para testar a capacidade de defesa aérea da Europa e reduzir o apoio à Ucrânia. E faz todo sentido, tá? O Zelensky não está errado, não. Faz todo sentido, sim, né? Do ponto de vista do Putin, ele está fazendo testagens contra a Europa mesmo para ver até onde a Europa vai. E lá, né, na Europa, o bicho está pegando. Dá uma olhada, por exemplo. Tá vendo esse vídeo aqui? Grupos de extrema esquerda saíram nas ruas da Itália para fazer algazarra. Acompanhe isso aqui. Isso aqui são os democratas, tá? Da Palestina. Ó. Em meio à recusa de Meloni em apoiar a Palestina, extrema esquerda parte para cima de policiais na Itália. Você viu o tamanho do perigo que é isso aqui? Não, talvez você não entendeu. Tá? Então, eu vou ser muito claro, muito aberto e muito simples e didático com você. É o seguinte, a esquerda enraizou na cabeça de gente burra, né, esse discurso pró-Palestina, esse discurso anti-imperialismo, anti-direita, antifascista, né? É o discurso que eles colocaram. Como disse o Nicolas Ferreira, eles não te chamam de fascista. Como é que é? Eles não te matam por ser fascista. Eles te chamam de fascista para poder te matar. Essa é a ideia. Então, preste atenção. O Putin, o Xi Jinping, ele já implementou a raiz. Esse plano aqui, ó, já existe há muito tempo. Ele já implementou a raiz. Ele já colocou a raiz do caos dentro da Europa, dentro da América. Enquanto que lá, eles não deixam essa turma entrar, não. Lá, eles dominam com mão de ferro, né? Lá, vai querer pregar sobre Cristo lá para você ver. Vai tomar chute na bunda. Vai querer pregar pelas pautas LGBTQIA+, lá. Você vai tomar chute na bunda. Ou seja, lá é do jeitinho que eles querem. Então, lá, eles formam soldados, homens, gente para batalhar e gente fiel ao Estado. Enquanto que aqui eles estão criando gente fiéis, né, a discurso, identitarismo. Então, se o Putin partir para cima da Europa hoje, sinceramente, o que vai ter gente desses antifas aí que vai pegar em armas contra o governo apoiando a Rússia, não vai ser um ou outro. Vai ter um motim, né? Vai ter um monte de gente que vai ser facilmente capitaneado pelos russos, pelos chineses, pelos palestinos, pelo Irã, pelo Hamas, pelo Hezbollah, para
está junto com ele. Sem contar que hoje, Itália, Reino Unido, né, o pessoal da Arábia ali, dos países árabes ali, tomou conta. Então, os caras, além de guerrear com um exército lá de fora, tem um exército dentro para tomar a conta de tudo. A Europa está se afundando. Não tenho dúvidas disso. A Europa está entrando num caos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com mais um bate-papo com vocês. Lembrando a vocês, tá? Vocês que nos acompanham aí, que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Se busca, né, um plano B em relação a esse caos que se tornou o Brasil, entre em contato aqui ou aqui e marca uma consulta com um dos nossos melhores consultores sobre imigrar para o Uruguai ou ter uma residência lá. Poder ter uma conta em dólar no Uruguai, numa jurisdição séria, né? Ou seja, se blindar um pouco mais. Beleza? Combinado? Tamo junto? E eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Abraço.